estou aqui para falar sobre uma entrevista que foi concedida pela atriz Larissa Manoela ao programa Fantástico no último domingo. Nessa entrevista, essa atriz relata que ela trabalha desde os 4 anos de idade e que os seus pais eram responsáveis, pela condução da sua carreira e responsáveis por administrar os recursos recebidos ao longo desses 18 anos aí de trabalho. E o que ficou em evidência é que ela usufruiu muito pouco desses recursos que foram recebidos ao longo de esses tantos anos aí de trabalho, Então, a gente sabe que o direito ele nasce do fato social. E o fato social que está em evidência aqui é justamente essas situações onde são abertas empresas e onde crianças, onde os filhos geralmente participam dessas empresas enquanto sócios. E até por conta da relevância do assunto, da repercussão que esse assunto passou a ter ao longo dessa semana, foi apresentado um projeto de lei, que é o projeto de lei número 3.917 de 2023, que trata justamente sobre essa questão, sobre a questão da administração dos recursos recebidos por crianças e essa administração feita pelos seus pais. Percebi aí pessoas criticando esse projeto de lei, alegando que essa situação ela já havia sido tratada em uma outra lei, que é a Lei Henri Borel. Então, eu até concordo com a justificativa daquelas pessoas de que a gente tem um excesso de leis no Brasil, mas por outro lado, o que eu não concordo é com que as pessoas usem, principalmente redes sociais, usem a internet para defender ideias sem ter o cuidado de ler com um pouco mais de atenção, ler no detalhe. Por exemplo, essa lei Henri Borel, que é a lei número 14.344 de 2022, ela traz mecanismos de prevenção e combate à violência contra a criança e o adolescente. E essa lei, já no artigo 2º, ela menciona quais são os tipos de violência. E nos tipos de violência ela contempla a violência patrimonial. Então, ao longo do texto dessa lei, a gente vai percebendo então que, além de explicar quais são os tipos de violência, ela trata de questões relacionadas à assistência a essas crianças que foram submetidas a esses tipos de violência, fala sobre o atendimento pela autoridade policial, essa lei fala dos procedimentos, fala sobre as medidas de proteção, as medidas de urgência e que medidas que devem ser adotadas, inclusive pelo agressor quando ele for denunciado, medidas protetivas, medidas de urgência no atendimento à vítima. E aí fala também sobre o Ministério Público, aqui um ponto bem interessante, porque o Ministério Público ele defende interesses de determinados grupos, dentre esses grupos as crianças e os adolescentes. E então, lá no artigo 22 da Lei Henri Borel, diz que caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, quando necessário, inciso 1º, registrar em seu sistema de dados os casos de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. Então aqui dado e estatística. O inciso 2º diz que o Ministério Público ele deve requisitar força policial e de serviços de assistência, de saúde, de assistência social, de segurança, suporte psicológico. E o inciso 3º
desse artigo 22 diz que cabe também ao Ministério Público fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e adolescente em situação de violência doméstica e familiar e de imediato adotar as medidas administrativas e judiciais. De forma resumida, menciona a importância do Ministério Público, mas note que não tem uma conotação preventiva. Se a gente for ler toda a lei, a gente vai perceber de uma forma bastante clara que ela sim tem aplicabilidade nos casos de violência física, de violência psicológica, onde há um risco mais imediato em relação à integridade física e psicológica dessas crianças e desses adolescentes. Mas ela é um pouco inócua quando a gente fala de violência patrimonial. Inclusive, prevê sanções, né, no caso de pessoas de agentes que cometem esses casos de violência, quando eles descumprirem essas medidas protetivas, né? Então, o que a Lei Henri Borel aborda é uma abordagem mais repressiva. Só que o que o projeto de lei 3.917 de 2023, que seria a Lei Larissa Manoela, o que esse projeto propõe é uma mudança, é uma alteração no artigo 1691 do Código Civil. Olha só o que diz esse artigo hoje no Código Civil. Diz o seguinte: não podem os pais alienar, gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. E aí tem um único parágrafo nesse artigo que diz que podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos nesse artigo quem? Inciso 1º, os filhos. Inciso 2º, os herdeiros. E inciso 3º, o representante legal. E também altera, esse projeto de lei acaba propondo uma alteração no artigo 1692, que diz o seguinte: sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o interesse do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Então, hoje é dessa forma que está no Código Civil. O artigo 1691, de uma forma resumida, dizendo que os pais não podem vender, não podem gravar de ônus reais esses imóveis, nem contrair obrigações em nome dos filhos, obrigações essas que ultrapassam os limites da simples administração, né? Então, de uma forma resumida, é isso. O que o projeto de lei está propondo é uma alteração nesse artigo 1691, propondo o seguinte: a inclusão de um segundo parágrafo dizendo o seguinte: a participação de sócios menores de idade em sociedade empresária será precedida de manifestação do Ministério Público. Tem uma diferença fundamental aqui. Então, qual é a diferença aqui? A diferença principal é a seguinte: o Ministério Público, no âmbito da Lei Henri Borel, ele vai, inciso 1º, gerar dados, estatísticas. Inciso 2º, acionar as autoridades policiais quando necessário. E inciso 3º, fiscalizar a atuação das instituições, né, que fazem o acolhimento dessas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Mas vejam que essas atuações aqui do Ministério Público é quando a violência já aconteceu na maioria dos casos. Então, o que
A lei Larissa Manoela, o projeto de lei 3.917, propõe é o quê? Lá no artigo 1691 é a criação de um segundo parágrafo dizendo o quê? Dizendo que a participação dos sócios menores de idade em sociedade empresária será precedida de manifestação do Ministério Público. Ou seja, aqui a gente tem duas situações. A gente tem a situação da própria proteção do patrimônio efetivo dessas crianças, ou seja, aqui há uma preocupação real quanto a crianças que têm o seu, já o seu patrimônio, que de alguma forma vão estabelecer alguma condição de obter renda, mas aqui tem um outro detalhe também, olha que interessante. Já ouviu falar de um determinado cidadão, de uma determinada pessoa que acabou abrindo empresa no nome dos filhos? Tem um nome para isso, né? Quando a pessoa não pode ter uma empresa e ela acaba abrindo a empresa no nome de um filho, por exemplo, né? A famosa figura do laranja aí. Muitas vezes essas crianças, aliás, na maioria das vezes essas crianças não fazem ideia do que está acontecendo, né? Muitas vezes essas crianças elas vão ter a vida comprometida por conta de situações como essa, onde elas entraram como sócias de uma empresa sem fazer a mínima ideia do que estava acontecendo, do que poderia vir a acontecer. Então é muito importante porque a atuação do Ministério Público aqui vai ser uma atuação com caráter mais preventivo. Enquanto que a lei Henri Borel acaba abraçando o Ministério Público, mas ali o campo de atuação do Ministério Público, no que a gente pode perceber no texto da lei, é mais quando a violência de fato já aconteceu. Aqui não, aqui é evitar com que situações como essa da Larissa Manoela venham a acontecer com outras crianças, outros adolescentes. E por fim, esse projeto de lei, ele também acrescenta um parágrafo no artigo 1692, onde diz que a qualquer tempo, enquanto perdurar o poder familiar, os filhos poderão solicitar a prestação de contas dos seus bens. Então aqui é para que não haja discussão alguma depois, ou seja, deixar de forma clara no texto da lei, de forma expressa, que os filhos poderão solicitar a prestação de contas dos